O choro surgiu no Rio de Janeiro no século XIX, através de versões abrasileiradas de ritmos africanos, como o lundu e o batuque, e de danças de salão europeias, como a valsa e a polca. Não se sabe ao certo a origem do termo choro. Há quem diga que a palavra se refere à maneira chorosa de se tocar músicas estrangeiras, ou então que faz menção ao cholo, baile de escravos do período colonial. Alguns dizem ainda que tem a ver com choromeleiros, corporações musicais que tocavam a charamela e outros instrumentos de sopro. Os músicos que executam o estilo são chamados de chorões. Lá no século XIX, esses chorões se reuniam nos quintais de subúrbios cariocas e nas residências do bairro Cidade Nova pelo simples prazer de tocar. Aos poucos, os chorões passaram a se apresentar em saraus da elite, sempre com improvisos e desafios entre os instrumentistas. Apesar de se popularizar rapidamente, o choro demorou a ser consolidado como gênero musical. Naquela época, ele era visto apenas como uma colagem de outros ritmos. Uma das figuras centrais na história do choro é Joaquim Calado, reconhecido como um dos criadores do estilo. Sua composição Flor Amorosa, de 1867, é considerada a primeira composição do gênero. Os primeiros instrumentos usados no choro eram a flauta, o violão e o cavaquinho. Logo depois, instrumentos como bandolim, clarinete, saxofone e pandeiro foram incorporados ao estilo. Considerado como um gênero musical que exige muita técnica, a marca registrada do choro é o improviso dos chorões em cima do tema. Isso oferece aos grupos uma grande variedade melódica na composição e interpretação de suas músicas. O som do choro é predominantemente instrumental, mas algumas composições ganharam letra própria. Mesmo sendo bem recebida pelo público, a utilização de letras nas composições é motivo de discórdia entre muitos chorões até hoje. Entre os músicos do estilo, Pixinguinha é reconhecido como o maior compositor. Sua influência é tão grande que a data do seu aniversário, 23 de abril, é considerada o Dia Nacional do Choro. Mesmo sendo o primeiro som tipicamente urbano brasileiro, o choro aos poucos acabou perdendo espaço para a bossa nova nos anos 50. Mas isso não durou muito. Ele foi logo resgatado nos anos 70, pelos clubes de choro e também pelos festivais televisivos nacionais. Hoje o choro é de orgulho. Ele tem lugar de destaque entre os estilos musicais. Inclusive, é reconhecido como patrimônio cultural imaterial brasileiro. O samba começou a se difundir no século XVI, tá? Quando os escravos aqui chegaram, começaram a chegar os instrumentos de percussão, tá? E começaram a fazer a manifestação do samba. Como? Não era o samba propriamente dito, tá? Eles faziam uma roda, sabe, para rezar a noite toda para que no dia seguinte eles tivessem um bom dia, né? Que apanhasse menos, vamos dizer assim, né? E para o meio da roda entrava-se o mais velho. Na cultura africana, é o mais velho quem dita a ordem. Ele cantava, rezava, por quê? Quando os negros aqui chegavam, quando ele ia ser comprado, o que o comprador fazia? Destituía a família, que eles não queriam ninguém da mesma família junto, ou ninguém com o mesmo dialeto junto, entendeu? Para quê? Para que se qualquer plano de fuga que eles fossem fazer, ficaria mais difícil, porque é um dialeto diferente, né? Era mais difícil se comunicarem, mas foi um ledo engano, porque eles não sabiam que o negro se comunica através do tambor. E foi através dessas batidas, através dos seus cantos, que eles continuaram a se comunicar. E nessa roda, para que servia? Quando essa pessoa ia lá na roda, ele começava a cantar ali, começava a rezar, para que o seu ente querido, aonde quer que estivesse, que eles nunca mais iriam se ver, tá? Aonde quer que ele estivesse,
tivesse também tendo um bom dia, ou ele teria uma boa noite, que os seus orixás o protegesse lá onde ele estivesse. E quando ele ia tirar uma outra pessoa, ele ia à frente dessa pessoa e batia o umbigo na pessoa, para que essa pessoa entrasse para a roda para cantar. O porquê o umbigo? O umbigo é o início da vida. Então ele se purificava todo cantando ali, deixa o corpo dele bem purificado, e depois ele transferia toda essa sua boa energia para outra pessoa batendo um umbigo nela. É como hoje nós damos um aperto de mão. A gente transfere a energia. Só que umbigo, em Yorubá, quer dizer semba. Umbigo é semba. Não se fala numa roda de samba, é a roda do bate-umbigo. A palavra samba vem daí. Nessas rodas de sambas, eles comiam muito, comiam e bebiam a noite toda. E era comida de resto, porque as negras que trabalhavam de cozinheira dentro da casa grande, elas traziam a comida que o patrão não jogava fora, que era o pé de porco, a orelha de porco, o focinho do porco, o feijão preto. Então eles faziam uma feijoada, né? E muitas dessas fazendas tinham engenho faz pinga. E ali faziam as batidas. Hoje, o que vende o Brasil para o mundo é a feijoada e o samba, que era dentro da senzala, dentro dos barracões. Por isso também que o barracão onde faz a alegoria tem o nome de barracão por causa dessa manifestação. Por isso que eu digo que o samba, ele é brasileiro. Muita gente, o samba nasceu no Rio de Janeiro. Não, onde tinha um braço escravo, que o Brasil do meu Deus foi às fazendas, tinha o samba. Tinha alguém rezando, alguém se lamentando, alguém batendo o umbigo. A denominação escola de samba, sim, nasceu no Rio de Janeiro, mais precisamente em Estácio de Sá, na década de 20, no século 20. Até então, era considerado marginal o sambista naquela época. Até 70, 78, era-se marginal. E naquela época, então, em 1900, 1910, 1920, era mais marginalizado ainda. Tanto o samba como o candomblé. Mas o negro fazia samba nas esquinas, sim. E a polícia vinha e prendia. Uma vez, o Ismael Silva, um grande compositor carioca, fazendo samba numa esquina, a polícia vinha e prendia, no dia seguinte ele vinha, a polícia vinha e prendia. Só que ali, a 200 metros dali, tinha uma escola. E os estudantes ficavam vendo ele fazer samba. E um dia, um estudante de tanto ver levar eles presos, perguntou: por que você leva eles presos? É porque você está perturbando a ordem, não está deixando vocês estudar. Eu falei: não, mas nós estamos estudando, nós estamos aprendendo samba. O estudante falou: aqui é uma escola de samba. E aí daí surgiu o termo escola de samba. Vamos começar hoje com o estudo da Bossa Nova, tá? Que foi um dos principais, ou se não o principal movimento musical a partir dos anos 50, na segunda metade do século 20, tá? A partir dos anos 50. A Bossa Nova, gente, é um movimento importante porque ele vai marcar esteticamente a música brasileira. Vai ser a primeira ruptura com a tradição musical do samba e da música, a grande música do rádio brasileira. Vai ser o primeiro movimento musical de ruptura, certo? Bom, o termo Bossa Nova, gente, como eu falei para vocês na aula de introdução, nada vem do nada. O termo Bossa Nova, o termo Bossa, principalmente, não foi criado do nada, assim. Existe essa palavra Bossa, ele existe no vocabulário, principalmente do carioca, desde os anos 30. O próprio sambista Noel Rosa, ele eterniza essa palavra. No seu samba Coisas Nossas, ele fala que o samba, a prontidão e outras bossas são coisas nossas, são coisas nossas. Na década de 30, a palavra bossa ia designar alguma queda que uma pessoa tinha para alguma coisa. Esse cara tem bossa para tocar violão, então ele tem jeito para tocar violão. Certo? Então essa palavra inicialmente foi usada com esse sentido. Em seguida, na década de 40, a bossa começou a ser usada também para designar uma forma jocosa da pessoa ser, um aspecto da personalidade da pessoa. Esse cara é todo cheio de bossa, ou seja, ele tem um bom humor, ele é jocoso, ele é muito nariz empinado. Então, essa palavra sempre foi de um sentido de denotar algum jeito ou alguma queda de uma pessoa para alguma coisa, certo? Ele foi usado para a música, para designar o gênero musical,
Porque a bossa nova foi um jeito diferente de tocar samba. Tá? Vamos lá, contexto. Eu falei para vocês, a música, ela não surge de nada, ela tem que ter um contexto. O contexto do Brasil, tem desse contexto que a gente tem que ver, o contexto do Brasil nos anos 50 e o contexto do Rio de Janeiro, que é o berço da bossa nova. O contexto do Brasil, otimismo pós-guerra, gente. O otimismo pós-guerra brasileiro que pegou carona no otimismo norte-americano. Os Estados Unidos passam a ser a grande potência industrial e econômica do mundo, sabe? A economia começa a andar de vento em popa e o Brasil pega carona nessa grande onda de otimismo americano. Pensemos também que é um período de grande influência e aproximação dos Estados Unidos com os países da América Latina. Disney veio fazer o Zé Carioca aqui para criar essa aproximação do Brasil com os Estados Unidos. O governo de Kubitschek no Brasil também é outro fator de otimismo. Kubitschek prometia 50 anos em 5. Dentro do governo de Kubitschek, a industrialização e urbanização do Brasil, os grandes projetos urbanos, as cidades começam a nascer. Brasília começa a ser construída como um grande projeto urbano. A cultura de massa começa a ficar cada vez mais forte no Brasil. Se a cultura de massa no Brasil tem o rádio como seu grande vetor, a partir dos anos 50 tu vai ter a TV, principalmente a TV Tupi, certo? E o contexto particular do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai ter um contexto muito particular dentro de toda essa história do Brasil, tá? Tu vai ter, como o José Ramos Chorão, que é um grande historiador da música, ele vai te colocar uma observação muito interessante sobre o Rio de Janeiro. A divisão social de duas partes da cidade, a Zona Sul e a Zona Norte. A Zona Sul dos remediados e dos ricos e a Zona Norte das classes mais humildes e mais pobres. Essa divisão não é só social e econômica, gente, ela é cultural. Enquanto a Zona Sul ela vai ter influência da cultura que vem de fora, norte-americana, do jazz, do bebop, a Zona Norte ainda vai continuar fiel às suas raízes, ao samba de barracão, ao samba canção. Tal. Isso eu falei, a separação cultural. A Zona Sul ela já não vai mais se identificar com aquele samba da Zona Norte. Eles vão falar, mas o samba da Zona Norte só fala de barracão, sabe? Falar, o samba parou no tempo. O que o pessoal da Zona Sul falava, o pessoal mais de classe média, jovens da classe média. Eles não mais se identificavam, porque eles já tinham mais um distanciamento cultural. Eles não entendiam mais, não tinham nem entendimento mais rítmico do batuque, certo? O berço da bossa nova, gente, é um apartamento em Copacabana. E dentro desse apartamento acontecia chamadas Jams Samba Sessions, que eram Jam Sessions em que se reuniam jovens da classe média. Esse apartamento era o apartamento de Nara Leão. Nara Leão, uma jovem de classe média, de boa formação, viajada, e muito antenada musicalmente, começou a se reunir com um círculo também de jovens músicos também antenados que queriam fazer essa transformação do samba. Queriam romper com aquela tradição, fazer uma coisa nova no qual eles se identificassem. Jovens como Roberto Menescal, Ronaldo Boscoli, os irmãos Castro Neves, que eram músicos amadores e tentavam manipular, tentar elaborar uma nova linguagem. Dentro dessas reuniões surgiram 3 personagens extremamente importantes. Um deles, Tom Jobim, gente, que já era um músico profissional, um jovem músico profissional, arranjador da Rádio Nacional, pianista de formação clássica, que deu o escorpo técnico. Vinícius de Moraes, que já era um cara mais velho, mas era um poeta consagrado, cronista, que foi autor das grandes obras da Bossa Nova. E, finalmente, uma figura angular da Bossa Nova, João Gilberto. João Gilberto foi o cara que inventou a chamada batida da Bossa Nova, ou seja, o seu violão gago. Esses são os personagens principais. E a canção que inaugura a Bossa Nova é a canção chamada Chega de Saudade, que foi lançado nesse álbum de Elisete Cardoso, Canção do Amor Demais, em 1958. Letras. Ao contrário da Bossa Nova, música que até então apresentava o Brasil ao mundo como um país pacífico e paradisíaco.